Vamos falar com a Cristiana, que ela está já posicionada em frente ao Supremo Tribunal Federal. Temos Cristiana? Só um momento, que eu acho que a gente estava... Aí. Oi, Cristiana, boa noite para você. Boa noite. Bom, vamos falar um pouquinho. A gente estava aqui falando sobre essas questões de uma postura e de uma versão tão diferente e algumas dúvidas e situações nebulosas nessa questão explanada pelo ministro revisor Ricardo Lewandowski. O que você achou? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Bem, o ministro Joaquim Barbosa está falando ali um pouquinho com os jornalistas, dizendo que isso é absolutamente natural e a gente viu ali o clima quase que esquentar de novo aqui no Supremo Tribunal Federal, nesse embate entre Joaquim Barbosa e Lewandowski. Ele disse que isso é natural, não é nada pessoal, mas há pouco o ex-ministro e advogado Márcio Tomás Bastos disse que está claramente existem dois polos, o polo em torno do voto, né, das teses de Joaquim Barbosa e esse novo polo, que é esse polo do ministro Ricardo Lewandowski. Evidentemente que os advogados concordam mais com Lewandowski, que acabou inocentando João Paulo Cunha. Este debate está apenas começando aqui. O ministro Joaquim Barbosa, como a gente viu, pediu para fazer a réplica, o ministro Lewandowski pediu a tréplica e disse que se não tiver direito a essa tréplica pode se ausentar do plenário. Enfim, o clima está começando a esquentar. O fato é que os advogados acham que agora sim, como disse Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, ele me disse que agora sim começou o jogo, porque até aqui só havia um time em campo. E agora essas teses de Lewandowski começam a ser difundidas pelos próprios advogados, teses que os advogados já vinham defendendo. Então, esse julgamento ganha agora uma outra etapa com esses dois polos tão distintos, com vamos dizer assim, um novo ânimo dos advogados em relação ao que disse Ricardo Lewandowski sobre o fato de a mulher de João Paulo Cunha ter ido buscar o dinheiro no caixa do Banco Rural. A compreensão de que não houve o crime de corrupção e isso é uma tese que pode valer, segundo eles, para todos os outros réus que são políticos e que foram também ao Banco Rural sacar dinheiro. Então, ganha um outro rumo dependendo do que acontecer aqui no Supremo Tribunal Federal a partir desses dois polos. O ex-ministro Márcio Tomás Bastos fala com muita cautela que existem esses dois polos, mas tem que se ver qual vai ser o desdobramento desse debate, porque se o tribunal tender para o voto do relator, será um resultado nesse julgamento. Se tender para o voto do revisor, será completamente diferente em relação ao núcleo político, que é o núcleo que mais chama atenção aqui no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Leilane. Esse antagonismo, né, entre o relator e o revisor está realmente se manifestando cada vez mais forte, mais claro, né? E eu queria ouvir da professora Margarida Lacombe com relação a essa proposta do ministro Joaquim Barbosa e essa dúvida que surgiu agora no final, que levou o ministro Lewandowski, inclusive, a ameaçar se retirar do tribunal na segunda-feira. Como é essa situação, professora? O que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? Pois é, o revisor, ele, dentre outras coisas, cabe apontar eventuais contradições no voto do relator. Ele apontando essas eventuais contradições, surge alguma dúvida que mais natural, não é, será o relator dizer, olha, essa dúvida não assiste, essa contradição na realidade não existe. Eu acho que a última palavra nesse caso, Leilane, cabe ao relator. A gente não pode ficar num embate, num contraditório. Quer dizer, não é para apresentarem teses distintas. Isso está mostrando, mais uma vez, que não existe um diálogo prévio entre os ministros da Corte. Então, essas questões acabam aparecendo em público. Quer dizer, o relator e o revisor poderiam ter trabalhado um pouco mais em conjunto, se eles conversassem mais. Mas, infelizmente, os nossos juízes das cortes colegiadas mal conversam entre si. Então, aparece essa noção de autoridade também extrema, faz com que cada um seja um dono absoluto da verdade naquele colegiado. Então, infelizmente, esse atrito está aparecendo. Agora, entre os dois, a quem cabe a última palavra nesse diálogo é o revisor, quer dizer, então, o relator, perdão. Então, aquela pergunta que o ministro Lewandowski fez no final ao presidente Aires Brito, quer dizer que o senhor está dizendo que o ministro relator é superior ao revisor?
É assim. Não é uma superioridade hierárquica, é um trabalho lógico que quem conduz é o relator. O revisor tem uma posição agregada, não é? Ele compõe junto com, mas ele não é um polo de antagonismo. E a gente tem que também, enfim, espero que a autoridade do ministro-presidente seja respeitada durante esse processo. Porque ele, não no cabe final toda da hora sessão, duvidando. No final da sessão hoje, né, ele deixou bem claro que teria direito à palavra o ministro Joaquim Barbosa. Cristiana, você que está mais perto, a nós pareceu um certo constrangimento do ministro-presidente, ministro Aires Brito, todo esse, enfim, esse antagonismo aí no fim da sessão. É o que passa para vocês também aí? Claramente, Leilane, até o presidente Carlos Aires Brito antecipou um pouco o encerramento da sessão, poderia ir até 7, 7h30, como foi todos os dias, e ele encerrou mais cedo porque o clima estava esquentando justamente quando o Lewandowski perguntou a ele se o ministro relator teria superioridade. Ele disse que tem um papel de centralidade. Mas eu queria dizer à professora Margarida o seguinte, que eu conversava com um ministro do Supremo e ele me dizia exatamente da preocupação com essa situação em que os ministros não conversam entre si sobre os votos. E aí aparecem essas divergências. Que isso acontece, às vezes, no Superior Tribunal de Justiça ou na Corte Americana, na Corte da França também, em que a decisão já é apresentada pronta porque os ministros conversam entre si. E aqui não, são votos absolutamente estanques, cada um faz o seu e não há esse diálogo. E uma outra coisa que a gente está falando sobre esses dois polos de teses, vamos chamar assim, de Joaquim Barbosa e de Lewandowski, que eu conversava há pouco com o advogado de Henrique Pizzolatto, o doutor Márcios Lobato, e ele me dizia que vai sim, está estudando já desde o começo do voto de Lewandowski, que deve sim apresentar uns questionamentos sobre contradição. Eu acho que a professora pode usar melhor a linguagem, que seria embargos de contradição, alguma coisa nesse tipo, porque um entendimento foi dado em relação a João Paulo Cunha e outro foi dado em relação a Henrique Pizzolatto. Por exemplo, o fato de o ministro revisor ter, vamos dizer assim, acreditado na palavra de Delúbio Soares, de que ele foi lá pegar o dinheiro no Banco Rural para pagar uma pesquisa, um dinheiro que teria sido destacado, designado por Delúbio Soares. E quando o Henrique Pizzolatto disse a mesma coisa, que o dinheiro era para o PT, não houve a mesma compreensão. E num outro aspecto também ele vê uma contradição do próprio relator no tratamento que deu a João Paulo Cunha hoje, diferentemente do que havia dado ontem a Henrique Pizzolatto. Eu queria saber se a professora acha que houve esse tratamento diferente mesmo para os dois réus. No voto do ministro revisor, professora Margarida. Não há uma obrigação de o relator e o revisor votarem no mesmo sentido. Cada um é um juiz, é um vogal, e eles podem se manifestar. O revisor pode abrir uma divergência, que aconteceu. Então, abre uma divergência, vota de forma diferente, fundamentou bastante isso. Esse embate entre relator e revisor não é também no sistema do contraditório, de réplica e tréplica. Não são teses opostas que tem que ali procurar, não é, um vencedor. O revisor, na medida em que ele suscita alguma dúvida, enquanto ele faz referência ao voto do relator, que teria se baseado incorretamente em algumas provas, pode fazer com que o relator justifique, não é, e impeça, evite essa contradição e essa dúvida. Sem essa tréplica depois do revisor. Não há que se falar em réplica. Não existe isso. É força de expressão. Aham. Né? Ele estava buscando porque ele está fazendo um contraponto, o ministro Ricardo Lewandowski, que a gente já comentou aqui no programa da Globo News, desde o início desse julgamento, essa posição, né, que ele está tentando firmar. Mas não é necessário um contraponto entre os dois. E o presidente Aires Brito deixou isso bem claro, né? Para mim, pelo menos, pareceu bem claro. Agora, com relação a isso que a Cristiana levantou, professora, de um advogado questionar essa posição diferenciada do ministro Lewandowski. Com relação a um réu, ele deu credibilidade e com relação a outro, ele não deu.
Não, isso não tem problema nenhum, quer dizer... É uma decisão dele. É uma decisão dele, ele tem a autonomia e independência para decidir, para avaliar as provas que estão ao seu alcance, para afastar algumas provas que ele acha que não montam ali o quadro e, enfim, está dentro da avaliação e interpretação de cada um. Cristiana. Não, era isso. Eu acho que os advogados estão buscando brechas para contestar tanto o voto do relator quanto do revisor, porque o revisor ontem também, a gente viu, ele só propôs condenação e hoje que foi um dia de absolvição. Então, é uma situação bem diferente. Por isso que o advogado de Pisolato quer levantar arguir isso, que o tratamento para a mesma situação teria sido diferente. Por exemplo, ele diz que quando João Paulo Cunha argumentou que a decisão de contratar a empresa DNA foi do diretor da Câmara dos Deputados, o revisor se convenceu. Mas quando Pisolato disse lá no Banco do Brasil que a decisão em relação ao fundo Visanet foi do diretor, o ministro revisor não se convenceu que seriam tratamentos distintos para uma situação semelhante, similar. Ele me disse assim. Tem razão. Realmente, no momento, ele coloca toda a responsabilidade no ordenador de despesas, como fez agora para livrar o João Paulo Cunha, até numa forçação, eu diria, porque ele disse que o João Paulo Cunha teria autorizado mas não a subcontratação, mas não teria autorizado o pagamento. Ora, quem autoriza uma subcontratação está autorizando o pagamento, não é que deslocar para o ordenador de despesas. E no caso do Pisolato, com certeza, ele focou muito mais em quem deu a ordem do que no ordenador de despesas. Mas isso dá direito ao advogado de arguir o juiz, não? Não, nesse momento não. No final do julgamento, havendo uma decisão apertada por 6-5, uma coisa muito próxima, ele pode entrar com os embargos de divergência e verificar. Agora, a gente tem que ver no final do julgamento se esse tratamento, suposto tratamento desigual, ele avança nessa mesma proporção. Quer dizer, havendo um 6-5 no final, tratando-se de um processo penal, quer dizer, aquela dúvida, aquela desigualdade, uma falta de coerência muito forte ali no voto, pode suscitar uns embargos, sim. Mas é cedo para falar nisso. Eu queria voltar a falar com vocês sobre esse assunto do que nos espera, o que nos aguarda a segunda-feira, né? Esses ministros, eles têm uma reunião, porque o presidente falou numa reunião administrativa. Eles se encontram antes de começar a reunião na sessão plenária? Isso acho que tem acontecido um pouco mais recentemente. Acho que a Cristiana está lá em Brasília, sabe disso melhor. Mas a referência, ele convoca e tentou ver como é que eles iam conduzir esse processo. Por exemplo, o regimento interno da Corte diz que cada ministro pode se manifestar 2 vezes sobre determinada matéria, fora os apartes que faz, interrompendo a manifestação de cada um sobre a aquiescência daquele que está com a palavra. E isso eles organizam um pouco antes. Tem algumas poucas sessões administrativas, alguma conversa que pode se dar durante os intervalos. Qual é a informação que você tem aí em Brasília, Cristiana? Como é essa rotina deles? Às vezes eles convocam reuniões administrativas, mas eles têm tido o hábito de conversar durante o café. Por exemplo, o ministro Luiz Fux, ele tentou mediar e conseguiu pacificar os dois, o relator e o revisor, na segunda-feira, durante o início da reunião. Ali, antes de eles entrarem ao plenário, eles conversam numa sala e ficam ali, e ali pode haver essa mediação feita por alguém. E isso acontece também durante o intervalo. Não há uma previsão de acertar essas coisas, porque ontem houve uma reunião administrativa em que se decidiu que o Supremo Tribunal Federal vai fazer reuniões às segundas, quartas e quintas até o final do ano. Então, o de hoje ou na própria segunda-feira pode ser que haja uma reunião deles ou uma conversa informal, alguém tentando mediar, porque aquela pacificação durou apenas 4 dias, né? Hoje a gente já viu sair um pouco de faísca ali nas conversas ali no plenário mesmo, entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Eu acho que o que fica claro é que
aquela discussão que a gente vem tendo ao longo desses dias todos sobre o voto do ministro César Peluso cada vez fica mais em dúvida, mais pendente, porque a gente está vendo que o ministro Joaquim Barbosa vai pretender falar sim na segunda-feira e vamos ver quanto tempo ele vai falar. E se eu estou bem conhecendo um pouco essa casa, o ministro Carlos Aires Brito terá de dar a palavra ao relator também. O que ele quer é evitar esse embate, esse duelo entre um e outro, para que os outros também possam falar. Tanto que na hora que ele pediu o direito à tréplica, alguns ministros até riram alto para dizer que não era um embate entre duas pessoas, que os demais ministros também teriam que votar. Então, nós vamos saber segunda-feira se vai ou não começar a recolher os votos dos ministros, começando pela ministra Rosa Weber, porque, pelo jeito, essa discussão vai se estender por mais tempo, viu, Leilane? Agora, bem-vindo, então, o intervalo e o cafezinho, né, Cristiana? Que é um momento de Salve paz. a hora do cafezinho, é um momento entendem. que as pessoas podem conversar, né? Porque estão muito isoladas. Agora, é provável, então, que a gente não tenha o voto da ministra Rosa Weber na segunda-feira, será? Eu acho que como a sessão é de 5 horas, não é possível que Joaquim Barbosa vá usar 2h30 e Ricardo Lewandowski mais 2h30. Eu acho que eles vão dividir um pouco aí, vão reduzir um pouco esse tempo para começar a votar, porque de hoje até lá há um bom tempo para alguém entrar tentando pacificar essa relação entre os dois. Alguém que eu digo, alguém do próprio Supremo Tribunal Federal, um dos ministros, quem sabe até Luiz Fux, que já fez esse trabalho uma vez e pode ser que repita agora, porque do jeito que a coisa vai com esse embate, que quase é pessoal entre eles, né? Mas o ministro Joaquim Barbosa disse que não é pessoal, é um debate de ideias, e aí isso pode se estender por mais tempo, e aí o recebimento dos votos dos demais ministros a esse capítulo, a gente tem que lembrar que estamos apenas no primeiro capítulo e é apenas um réu entre todos os políticos. Existem outros e o mais importante é o último, é o número 2, que vai ser analisado por último, é o que é encabeçado pelo ex-ministro José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, Silvio Pereira e também Marcos Valério. Então, eu acho que esse clima aqui vai esquentar muitíssimo até o final desse julgamento.